e puderem ficar de pé para a gente louvar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Amém. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Me faltam palavras para expressar o meu amor por Ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando.
onde eu irei, pois só tu tens palavras de vida eterna. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o teu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Glória a Deus. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu Glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti
e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, Jesus. Eis-me aqui, declare, Jesus. Eis-me aqui. Glória a Deus. Seja exaltado, Deus. Que os nossos corações se alegrem em Ti nessa noite. E que o Teu nome seja todo exaltado e glorificado, meu Deus. Amém. Louvado seja o Teu nome. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a sua face. Se o Senhor
tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a sua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei o quê? Totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca em mim, toca em mim. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Oh, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Oh, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca em mim, toca em mim. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Guia a tua igreja, Deus. Aleluias. Oh, meu Pai, esse é o meu desejo,
Esse é o meu clamor. Oh, meu Pai, esse é o meu desejo. Oh, meu Deus, esse é o meu clamor. Aleluia. Irmãos, vamos cantar aquele que está sentado no trono, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, Jesus, mais do teu poder, Senhor, mais do teu poder, meu Deus. Oh, oh, oh.
quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, estar na presença do Senhor. Como é bom a gente poder se reunir como igreja para exaltar o nome daquele que é todo glorioso. Vamos cantar mais um louvor. Digno de glória, de honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Para sempre, amém. Santo, santo, santo é o teu nome. Seja engrandecido, leão da tribo de Judá. Glória a Deus. O irmão Cícero está com a oportunidade. Pai do Senhor, irmãos. Que bom, né? Estarmos
reunidos, cantando louvores e adorando ao nosso Deus. É motivo de alegria. Então, que Deus possa colocar isso no nosso coração. A única coisa que realmente Deus requer de nós, por meio do seu Filho, é o amor a Ele. Esse amor só pode ser por meio de Cristo. Deus veio para nos devolver o que foi perdido lá no Jardim do Éden. Cristo veio para restabelecer relacionamento com Deus. Está louvando Ele aqui nesse domingo, engrandecendo o seu nome, é motivo de alegria. Nós nascemos para isso, para louvar e para engrandecer esse Deus. E isso com coração alegre, é o que eu desejo para a vida de quem já creu em nosso Senhor Jesus Cristo, de você que está aqui, que ainda não confessou o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Mas que Deus possa quebrar o coração duro que há dentro de nós e nos dê um coração capazes de amá-lo, de desejá-lo. Amém? Eu peço aos amados irmãos que abram a palavra de Deus em João 17. João capítulo 17, a partir do versículo 6 até o 12, e depois o 20 e o 21. Hoje eu vou caminhar mais em alguns outros textos, irmãos, porque é necessário o tema que nós vamos falar hoje. Amém? João 17, a partir do versículo 6 ao 12, depois nós vamos pular para o 20 e o 21. Amém? Todos encontraram, irmãos? Pois vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, e tu me confiastes. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes. E eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviastes. E é por eles, versículo 9, e é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, guarda-os no teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos nessa noite, como todas as noites, Senhor, o teu auxílio, a tua ajuda. Essa é a tua palavra, e nós só podemos pregar ela, Senhor, se o teu Espírito Santo estiver conosco. Nós só podemos pregar ela de forma digna e verdadeira, se o teu Espírito Santo, Senhor, estiver conosco. Nos ajuda, nos dá entendimento, me dê entendimento, Deus. E que tudo aquilo, ó Pai, que eu aprendi, Senhor, desse texto e dos outros textos que o Senhor me deu durante esses dias, Senhor, que sirva para a minha vida, primeiramente,
e depois que sirva para a vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. E, consequentemente, para a vida daqueles que estão ouvindo, Senhor, que ainda não creem em Ti, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, possa produzir nos corações dele vida, e vida em abundância, ó Deus. Algo que somente a Tua palavra pode fazer, Senhor. O Senhor pode nos usar, mas só o Teu Espírito pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, esta noite nós Te pedimos, Senhor, age segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como todos aqui já sabem, comemorando a reforma, o aniversário da reforma protestante, o irmão Manuel, o presbítero Manuel, decidiu que nós iríamos fazer uma série de pregações sobre as doutrinas da graça. E é isso que nós vamos fazer. Nós já ouvimos 2 pregações sobre a doutrina da graça, que foi a primeira com o irmão Luiz Henrique, que foi sobre a depravação total. E o que quer dizer isso? Ou seja, que o homem, lá em Adão, ele caiu em um estado em que todas as suas faculdades foram alteradas, foram prejudicadas. Ou seja, lá em Adão, o homem, que até então tinha uma comunhão perfeita com Deus, e poderia usar, abrindo aspas, o seu livre-arbítrio, em Adão, de lá para cá já não existe mais a condição de o homem ter um livre-arbítrio no que se dirige às coisas espirituais. Não, ele não tem a mínima condição. Nenhum homem, depois de Adão. E todos os homens caíram com Adão. Toda a humanidade, depois de Adão, ela caiu, ela está caída. É preciso que haja uma intervenção sobrenatural de Deus. Se não houver uma intervenção sobrenatural de Deus sobre a regeneração do homem, do seu coração caído, não há salvação. E logo depois, no domingo passado, o irmão Manuel pregou sobre a eleição incondicional. E o que é isso? Eleição incondicional. Eleição incondicional, irmãos, não é nada mais do que Deus, depois da queda, depois que o homem caiu, ele escolheu um povo para si. De todo mundo, Deus escolheu e elegeu um povo e mandou nosso Senhor Jesus Cristo para morrer por esse povo. E foi isso que Jesus Cristo veio fazer aqui. Essa é a eleição incondicional. Ou seja, é Deus quem escolhe. Se você se arrepender verdadeiramente, a quebrantar seu coração, saiba que aquilo não partiu de uma natureza caída sua. Não partiu de você mesmo. Mas partiu porque Deus, Todo-Poderoso, Ele agiu dentro do seu coração e fez abrir os seus olhos e destapou os seus ouvidos para você entender o Evangelho da salvação. Amém? E hoje o tema que nós vamos tratar essa noite é um tema ainda mais complexo. Eu acho um tema difícil para mim. Eu acho difícil por quê? Porque fala-se da expiação limitada. E o que é isso? Expiação limitada. Você quer dizer, sim, então, que para quem não é crente e quem está nos escutando aqui não vai entender muito o que é expiação limitada. Mas eu vou tentar chegar lá e vou tentar esclarecer da melhor maneira possível. Expiação limitada, irmãos, é que Deus morreu por um povo exclusivo seu. Ou seja, até mesmo no meio reformado, tem alguns reformados que acreditam que, na teoria do calvinismo de 4 pontos, ou seja, que em todos os outros 4 pontos, que já foram 2 pregados aqui, eu estou no 3º ponto, na terceira, vai vir os dois últimos, mas quando chega na expiação limitada, muitos dizem que não acreditam que a expiação de Deus, ou seja, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz, tenha sido para um povo determinado, mas que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi para todos os homens, para todos os homens em geral. E a expiação limitada, ela mostra que Deus não morreu por cada indivíduo. Ou seja, Deus não morreu por cada ser humano individualmente. Deus morreu por um povo específico, que é seu. Não foi por cada um. A expiação limitada, na teoria reformada, muitos reformadores agora adotam ela como expiação limitada, ou expiação definida, ou expiação específica. Mas o que eu quero dizer aqui hoje, irmãos, é o seguinte. Se Deus, o Deus Todo-Poderoso, se Ele quisesse salvar todos os seres humanos, incondicionalmente Ele salvaria. Expiação limitada não quer dizer que o poder de Deus é limitado.
De maneira nenhuma. De maneira nenhuma o poder de Deus é limitado. Mas é que na cruz do Calvário, duas coisas de Deus estavam sendo satisfeitas em Cristo. Qual? A justiça de Deus depois do pecado. Deus é justo. E a justiça dele tinha que ser cumprida. E Deus não nos deve nada. E a misericórdia de Deus. Deus é, ao mesmo tempo que Ele é amor, como foi cantado aqui esta noite, e Ele é um Deus amoroso, misericordioso, mas Ele também é um Deus de justiça. E se nós tirarmos os atributos de Deus, nós vamos ter um Deus, a nossa semelhança, um Deus que não é Deus. A expiação limitada, ela quer dizer, ou específica, como queiram, ela quer dizer que ela vai ser eficaz sim. E ela pode abranger, ela pode alcançar qualquer vida. Ela pode alcançar qualquer pessoa. Desde o que você acha que não tem a mínima condição. Porque nós que estamos aqui, nenhum de nós que estamos aqui, que hoje cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, jamais passou na nossa cabeça que um dia nós temos a dimensão desse Deus e que essa salvação tremenda ia alcançar as nossas vidas. A salvação de Deus, ela pode alcançar o pior dos pecadores. Nesse aspecto, ela não é limitada. Ela é limitada no aspecto que Deus morreu eficazmente pelo seu povo. Os que não acreditam na expiação limitada, que é o contraponto que o Sínodo de Dort fez contra os remonstrantes, isso é um contraponto à expiação ilimitada de Deus. Isso foi um contraponto que eles fizeram à expiação ilimitada. Por quê? Porque quem acredita na teologia arminiana, eles creem numa expiação ilimitada. Ou seja, que Deus morreu por toda a raça humana, por todo o ser humano, incondicionalmente. E que a salvação se dá, irmãos, então, na vontade do homem. Ou seja, a morte substitutiva de Cristo lá na cruz, a expiação de Cristo lá na cruz, ela se dá, quando alcança o pecador, e a teologia arminiana acredita nisso, ela se dá sobre o quê? A vontade do homem, ou seja, é o homem que diz sim ou não a Deus. A condição da salvação está assim, o homem tem a capacidade de poder dizer sim ou não para Deus. E aí já quebra uma doutrina que é a soberania de Deus. Depois da queda de Adão, irmãos, nós temos que entender que todos nós, seres humanos, estamos escravos do pecado e das nossas vontades. E que não tem em nós capacidade de responder às coisas espirituais, às coisas de Deus, porque a nossa natureza, ela é uma natureza caída. Nós não gostamos das coisas de Deus. As coisas de Deus, elas não nos atraem. Adão, sim. Adão, antes da queda, ele tinha o livre-arbítrio. Adão tinha o poder de escolher. Adão tinha, naquele momento, lá no Jardim do Éden, ele podia escolher entre o bem e o mal. Porque a natureza de Adão ainda não era uma natureza corrompida pelo pecado, como a nossa é. Então, acreditar que a expiação ilimitada, que Deus morreu e que o homem é quem diz, eu rejeito ou eu não rejeito a Deus, é você dizer que a expiação de Cristo na cruz foi uma expiação ineficaz. É você dizer que a expiação de Cristo está condicionada à vontade do homem. A expiação de Cristo está, o homem é quem pode, por ele mesmo, o homem natural, responder sim ou não. E isso, eu digo aqui a vocês que nos escutam, isso é impossível. Para qualquer um de nós responder a Deus naturalmente. Lá em Coríntios capítulo 2 diz que o homem natural, para o homem natural, as coisas de Deus, elas são loucura. É loucura as coisas de Deus para o homem natural. Então é impossível. Então a expiação de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz foi uma expiação eficaz e foi uma expiação pelo seu povo. Agora, nós que cremos na expiação limitada, ou é definido, ou eficaz, nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Eu não sei quem são os eleitos de Deus. Por isso que me cabe a obrigação de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Porque se você que está aqui, você que ainda não confessou nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você for tocado pela mensagem e você crer, você é um eleito de Deus. E essa resposta que você vai dar a Deus
É uma resposta que Ele mesmo vai produzir no seu coração. Porque, como está escrito em Efésios, tanto a salvação quanto a fé é dom de Deus. O dom da salvação, o dom da fé, vem de Deus e não pode vir do homem caído em Adão. Por isso que os reformadores, lá em 1600, eles nunca, nenhum reformador, nenhum grande reformador, eles colocaram como a condição humana para a salvação. Nenhum deles. Por isso, quando eles foram fazer o sínodo de Dort, os 5 pontos do calvinismo, nós estamos aqui na expiação limitada. Né? Na expiação limitada. Então, eles foram para refutar justamente o que os arminianos tinham feito. Eles tinham criado os 5 pontos do arminianismo. E era justamente para refutar, nesse terceiro ponto, a expiação ilimitada. Ou seja, que Deus morreu e que dependia do homem a salvação. Ou seja, Deus fez lá, Deus morreu na cruz, agora depende de vocês. Ele já deu a vida de vocês, agora é vocês se arrepender. Irmãos, a salvação é uma obra sobrenatural e é impossível. É impossível. Eu digo aqui a vocês hoje, com uma condição de um homem caído que já fui. É impossível entrar na mente humana, de crer verdadeiramente no Deus da Escritura, por Ele próprio. É impossível entrar na sua mente, na sua condição caída. É impossível ele responder a Deus, a não ser que Deus interfira na vida dele. É impossível. E todos aqueles, podem ter certeza, todos aqueles por quem Jesus morreu serão salvos. Todos aqueles por quem Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário serão salvos. A Bíblia nos garante isso, que você pode resistir por um tempo, você pode, por um tempo, você duvidar, você pode, por um tempo, até duvidar das coisas de Deus, mas vai chegar uma hora na sua vida que Deus vai lhe cercar de uma tal maneira, que, como o Manuel pregou a semana passada, a graça dele da Raivinha, que é a quarta, a graça dele vai ser tão irresistível na sua vida, que você vai dizer sim. Tem um exemplo bastante claro na vida do apóstolo Paulo, irmãos, que quando ele estava indo a caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus ele alcançou a vida dele ali, que ele ficou cego, e que ele estava cego ali, nós podemos ver, irmãos, que se dependesse do homem, Paulo, que era um perseguidor da vida cristã, ele jamais teria se rendido a Cristo. Mas nós vemos que quando Paulo ele cai naquela condição, que ele fica cego, e que ele está cego ali naquele momento, ele é atraído tanto por Cristo, e aí a gente pode até dizer assim, e que não há outra resposta a dar a Deus, quando Deus diz, que Paulo poderia ter dito assim, vamos supor. Então, já que, se eu pudesse resistir a Deus, a graça de Deus, se eu pudesse de alguma maneira resistir o favor de Deus, Paulo naquele momento ele poderia ter dito, não, eu posso resistir, eu não quero. Jesus não ofereceu a Paulo ali uma condição dele de sim ou de não. Mas Jesus chegou ali, quando ele derrubou Paulo, quando Paulo caiu em si, Paulo viu a sua condição, e Paulo, ele abraçou a Cristo. E aquilo ali foi eficazmente, Paulo abraçou a Cristo de uma maneira que, como as pessoas costumam dizer, então nós somos robô. Não, Paulo abraçou porque ele quis, mas que Cristo mudou Paulo ali naquela hora. Cristo mudou o caminho de Paulo naquele momento. Cristo transformou a vida de Paulo para ser um dos maiores pregadores, ou o maior pregador do Evangelho, que nós temos. Foi Cristo que fez isso na vida de Paulo. Então, acreditar que é o homem que tem o poder, é dizer que Deus não é todo poderoso. Ou seja, Deus não é poderoso o suficiente e a vontade do homem sim. Ou seja, Deus encontrou outro Deus maior do que ele, que é o homem, que pode dizer, não, eu não quero. Então, se é ilimitado, se a expiação é ilimitada, e o homem pode dizer não ou sim para Deus, quer dizer que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, que criou a terra, que nos criou, que ele criou tudo, pelo poder da sua palavra, ele agora é um Deus fraco.
Por quê? Porque ele é um Deus que agora, entre a condição humana, ele vai dizer assim, não é que depende de você. Você resiste. Não, irmãos. Não depende. Não depende de nós. Se ele mudar o nosso coração, se ele transformar, a única resposta que nós vamos ter para ele é sim. Nós te queremos, Senhor. Nós te desejamos. Se ele mudar, se ele mostrar as nossas misérias, o nosso coração de pedra, a única resposta que nós vamos dar a ele é sim. E ele vai passar a ter uma importância em nossas vidas. Ele vai passar a ter uma grandiosidade. Ele vai passar a ter uma grandiosidade em nossas vidas como nunca teve. Essa é a expiação limitada. Então, não está na condição do homem, mas do Deus Todo-Poderoso que escolhe e que chama o homem ao arrependimento, verdadeiramente. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E é isso que esse texto que nós acabamos de ler nos mostra. E nós vamos voltar agora a ler ele mais um pouco, para entender da expiação limitada, como a expiação limitada, a expiação pelo povo que Cristo morreu pelo seu povo, pelo um povo definido por ele, é a única coisa que realmente mostra tanto a misericórdia como a justiça de Deus. Eu tenho, e antes de entrar, eu tenho ficado muito triste, irmãos, esses últimos dias, com um pastor que eu amo muito ele assim, mas é o pastor Marcos Granconato. É um cara que eu admirei muito, mas quando ele foi agora, postou um texto agora há poucos dias, que ele falando do arminianismo e do calvinismo, e que ele disse que, e apontou, fazendo até um desenho, que ali há uma condição e que vai sim, as duas coisas vão apontar para a mesma coisa. Mas, irmãos, hoje eu não creio nisso, ainda que seja Marcos Granconato que diga. Ainda que seja o pastor Marcos Granconato que diga. Por quê? Ele fez um malabarismo tão grande, e ele tem atacado muito o calvinismo, eu não estou entendendo nem o que aconteceu com o pastor Marcos Granconato, que tem atacado tanto hoje em dia. Porque ele pegou e disse assim, que o arminiano, e ele mentiu, que o arminiano tem uma graça preveniente para que ele seja salvo. E se ele tem uma graça preveniente, isso não quer dizer que partiu de um coração caído. Que conversa é essa? O arminiano não diz isso. Eu assisto muitos debates entre arminianos e calvinistas, e o que eles dizem nos debates é o quê? Que eles creem que o homem pode resistir, que o homem pode escolher. Então, Marcos Granconato está mentindo. Ele está mentindo que isso não é uma realidade. Queria eu. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que uma pessoa como mãe ou como outras pessoas, ele vai entender essas doutrinas da graça como talvez muitos aqui entendam. Não é isso, e a salvação depende de uma pessoa que depende. Mas o que eu estou dizendo é de uma pessoa que conhece a doutrina correta e se volta contra ela. Porque ele estudou teologia, ele conhece a doutrina correta e agora ele se volta. Ele sabe que é verdade. Eu não estou falando de um que está sentado no banco e que não tem a compreensão ainda exata, que tem muitas igrejas que ainda não têm, que não sabe diferenciar o que é arminianismo e o que é calvinismo. Mas eu estou falando de um líder religioso. Eu estou falando de um homem. Então, se é a graça, como ele diz, que ele falou lá no texto dele, eu assisti. Então, se é a graça, não é o homem. Se é a graça preveniente, não pode ser o homem. E a maioria dos arminianos, eles não crê. Eles creem que o homem ainda tem essa liberdade de poder escolher a Deus. E nós cremos que não há essa liberdade depois da queda de Adão. O homem não tem essa liberdade depois que caiu em Adão. Ou seja, todas as nossas vontades... eu estou falando liberdade aqui, não é de nós poder escolher coisas, ou escolher, eu quero comprar isso, eu quero isso, aquilo. Não, claro que nós temos essa liberdade. Eu estou falando da liberdade quando se diz respeito à salvação, quando se diz respeito a Deus, a Cristo Jesus. Estou falando dessa liberdade depois da queda em Adão. Essa liberdade está corrompida depois que Adão caiu pelo pecado. Todas as nossas vontades foram afetadas pelo pecado. Todos os nossos desejos e ações foram prejudicados, foram afetadas pelo pecado original, o pecado de Adão. É isso. E tem me entristecido. Não vou mentir. Ao ponto de considerar hoje quem defende uma doutrina verdadeira de hipercalvinista. E é incrível que eu consigo ver ele, o pastor Renato Vages, que eu admirava muito, mas eu não consigo ver esses homens que daqui a pouco defendem uma extrema-direita
quando se trata no campo natural, mas quando se trata de teologia, não defende com tanta ênfase e com tanta vontade. Tipo, abre umas exceções, tá entendendo? Mas quando se trata no campo da política, entre quando vai dizer direita, esquerda, menino, eu vejo as postagens desses homens, ele defende com unhas e dentes. Mas quando se trata do evangelho, vamos dar uma abrida. É isso que eu vejo. Meu Deus. Continuando, irmãos, vamos para o texto. Em João, capítulo 17, vai dizer assim. É Cristo falando. Eu manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, e tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. O que é que está dizendo? Como é que o texto está sendo bem claro aqui, irmãos? O que está dizendo? Eu manifestei teu nome a quem? Eu manifestei teu nome aos homens que tu me destes. A quem? Cristo veio e disse, eu manifestei a todos aqueles que tu me destes, e eles têm guardado a tua palavra. Todos aqueles que eram teus e tu me deu, eles têm crido em ti. Ou seja, está mostrando aqui que Cristo veio com o propósito de morrer para um povo específico. Todo aquele em que o Senhor, que o Pai deu a Cristo, ele disse, eu manifestei o teu nome, e eles têm crido na tua palavra. E eles creram na tua palavra. E Cristo veio para isso. É claro que o Evangelho tem que ser pregado para todas as criaturas. Mas a manifestação, e só quem vai crer é aqueles que Deus escolheu. Aqueles que Deus escolheu, como está escrito lá em Efésios. Nós vamos ser contra a Bíblia, pelo beneplácito da sua vontade. Eu os predestinei pelo beneplácito da sua vontade. Ou seja, não parte da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É a vontade de Deus e não do homem. Vou continuar. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Ou seja, e os discípulos que criam em nosso Senhor Jesus Cristo, eles criam que todas as coisas que Jesus falava, tudo aquilo que do ministério de Jesus provinha de quem? Provinha de Deus Pai. E eles têm confiado e têm guardado que tudo o que eu falo vem de ti. Porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam verdadeiramente. E aqui vai dizer, eles receberam, conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviastes. E aqui tem 3 coisas bastante importantes. Primeiro, que aquele que crê verdadeiramente, a primeira coisa, eles vão receber, eles vão conhecer e vão crer em Cristo. Ou seja, Cristo está dizendo, eu tenho transmitido a palavra a eles, eles têm recebido a palavra, eles têm conhecido a palavra e eles têm crido na palavra. Os homens que tu me destes do mundo, eles têm recebido, eles têm conhecido e eles têm crido na palavra de Deus. Versículo 9. E é por eles, e a oração sacerdotal nós sabemos que é uma oração, João 17 é quando se trata da oração sacerdotal. E a oração sacerdotal nós sabemos que não é uma oração pelo mundo, mas é uma oração particular, que Jesus está falando pelos seus, tanto para os discípulos que se encontravam ali naquele momento, como por nós que hoje cremos, ou por os que viriam a crer no futuro. Todos aqueles que viessem a crer em nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o sentido da oração sacerdotal. E é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Jesus é bem claro na oração sacerdotal. Eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo pelos teus que tu me destes. São teus, e tu me confiastes. Não rogo pelo mundo inteiro. A oração sacerdotal está dizendo, Cristo está dizendo, eu não rogo por todos, eu rogo por aqueles que me destes, porque eram teus antes da fundação do mundo. Tu me confiastes, eu vim fazer uma obra expiatória, uma obra salvadora, eles têm crido em ti, e eles têm recebido a tua palavra, têm conhecido o que sai de ti, e é por eles que eu estou rogando agora.
Jesus estava prestes a voltar para o Pai quando ele faz essa oração sacerdotal. Ele está rogando agora por aqueles que Deus tinha dado a eles do mundo. Aqueles que Deus tira do mundo. Ele disse, não rogo por todos, mas rogo por aqueles que tu me destes. E Deus tira, irmãos, cada pecador desse mundo. E aí, quando a gente fala de expiação limitada, não quer dizer que também não seja... a gente acha que é algo só inclusivo, né? Que não é inclusivo. Mas a religião cristã é a religião mais inclusiva que tem. Porque ela pega... Menino, se você vê, Cristo salva um pior bandido lá no presídio, Cristo salva um usuário de droga, Cristo salva uma prostituta, Cristo salva todo tipo de pessoa. Cristo pode salvar todo tipo de pessoa. A religião cristã, ela é inclusiva dessa maneira. Mas quando você crê, mas tem uma mudança de vida, não é para que nós vivamos de toda maneira ou de todo jeito. É para que Deus faça uma mudança e uma transformação de vida nas nossas vidas. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me destes. E eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Nós vamos vendo que Cristo continua a oração dizendo, e eu os protegi, eu os guardei, eu os livrei do mal. Eu lembro que quando, tem uma passagem lá em Mateus, que quando Pedro está para ser peneirado por Satanás, Cristo diz assim para Pedro, Satanás pediu, Pedro, a tua alma, queria peneirar a tua alma, mas eu roguei por ti. É isso que Cristo faz pelos seus. Se eu roguei pela tua alma, e ele diz, eu os protegi enquanto estava no mundo. Eles não se perdeu, exceto quem? Exceto o filho da perdição, ou seja, exceto Judas, que era para se cumprir a Escritura. Vamos para o versículo 20. Não rogo somente por estes. E aqui, irmãos, aqui já começa, o que eu acabei de dizer, né? Que Cristo não estava rogando somente por aqueles discípulos. E aqui ele está falando da igreja dele, ele está falando de nós nos dias de hoje. De todos aqueles que verdadeiramente creram no Senhor Jesus. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E a oração dele continua dizendo, eu rogo por todo aquele que vier a crer. Ou seja, a expiação limitada vai mostrar que todo aquele que crê verdadeiramente, ele é um eleito de Deus. Dizer que a expiação limitada, ela não está fazendo uma inclusão, mas ela está confirmando que todo aquele que crê verdadeiramente, ele é um eleito de Deus. Ela não é ilimitada. Deus pode salvar quem ele quiser. Deus tem poder para salvar quem Ele quiser. Mas Cristo veio morrer por um povo que Ele escolheu. Um povo que Ele elegeu. E um povo que Ele chamará em seu tempo. Cada um em seu tempo. Mas Ele morreu por esse povo eficazmente. E todo aquele que Cristo morreu na cruz do Calvário, ele vai se arrepender do seu pecado, ele vai crer em Cristo e ele vai viver para Cristo. Todo aquele que Cristo morreu, ele não se perderá. Porque quando você vai para os pontos do arminianismo, eles creem numa graça irresistível, ou seja, não é nem a graça irresistível, que o homem pode perder a salvação. E nós vamos para um texto agora que é impossível o homem perder a sua salvação. É impossível que um salvo de Deus, um salvo de Cristo, ele possa perder a sua salvação. Deus morreu por um povo, a sua morte foi eficaz, e aquele por quem ele morreu não
pode perder a sua salvação. A expiação limitada, ela mostra que a expiação de Cristo, ela foi eficaz e ela é poderosa para salvar qualquer tipo de pecador. Qualquer um que ele elegeu antes da fundação do mundo. A expiação limitada, ela mostra que aquele por quem Cristo morreu, ele não vai dizer não a Cristo. Ele pode até se negar uma vez, mas Deus vai cercar ele de uma maneira. Ele não vai resistir de uma maneira por toda a vida. Aquele que Cristo morreu na cruz do Calvário, ele será salvo. No João capítulo 10, diz assim. João 10. Volta só um pouquinho. Só um pouquinho, irmãos. Lá em João capítulo 10, a partir do versículo 24, diz assim: renderam-lhe, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? A mente em suspenso. Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: eu já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Está vendo, irmãos? Por que eles não creram? Por que muitas pessoas, a gente prega e elas não creem? Porque elas não são das ovelhas de Cristo. Está vendo a expiação limitada? Não foi por todas as pessoas. Não foi por todas. Está dizendo aqui, sabe por que vocês não creram? Eu já disse a vocês, francamente. Eles dizem que tu és o Cristo, ele disse, eu já disse a vocês, as obras que eu estou fazendo aqui no meio de vocês testificam que eu sou o Cristo. Testificam que eu sou o Cristo, mas vocês não creram, não creram. Então ele diz, sabe por que vocês não creram? Porque vocês não são das minhas ovelhas, porque se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês criam em mim. As ovelhas de Deus, elas vão ouvir a voz dele. Ele diz nesse mesmo capítulo, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e elas crerão em mim. Aquele que é de Deus, ele vai ouvir a voz de Deus e ele vai crer em Cristo. Ele vai crer, é impossível ele não crê. Os judeus estavam dizendo, ele disse, vocês não creram porque vocês não são. Ele está dizendo, vocês não são das minhas ovelhas. Por isso que vocês não creram. Vamos continuar. Não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ele diz agora, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Veja agora, irmãos, versículo 28. Preste atenção. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, um salvo verdadeiramente, ninguém pode arrebatar da mão de Cristo. Aquele que se arrependeu, aquele que creu no Evangelho, jamais pode perder. Cristo diz, aquele que o Pai me deu, jamais, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, ninguém arrebata elas das minhas mãos. Ninguém toma ela das minhas mãos, é impossível. Quando eu vejo muitas vezes grandes homens que a gente admira, que a gente vê enlarguecer o Evangelho, a gente fica triste. Às vezes para que entre mais gente, não, minha gente, que está dizendo aqui, que aquele que é dele vai ouvir a voz dele. Aquele que é dele jamais vai se perder. Ele está nos dando uma garantia disso. Será que ele é mentiroso?
Cristo está nos dando uma garantia, que ninguém vai arrebatar as ovelhas dele. Nós não precisamos açucarar o Evangelho. Nós não precisamos adocicar o Evangelho. Nós só precisamos ter coragem de pregar o Evangelho. Para que as pessoas creiam nesse Cristo, se arrependam. Agora, os que não são as ovelhas, o nosso tema é expiação limitada, os que não são as ovelhas de Cristo, eles não vão ouvir a voz de Cristo. Por quê? Porque eles não são. Sabe o que vai acontecer quando muitas vezes vem uma pregação dura? Vão endurecer o coração. Vão endurecer ainda mais, vai dizer que não é verdade, ainda que você prove com a Bíblia, com a palavra de Deus, vão endurecer os seus corações. É isso que acontece. Mas aquele que tem, aquele que é a ovelha do pastoreio de Cristo, ele vai ouvir a voz de Cristo. Ou seja, a morte de Cristo na cruz do Calvário não foi por todos os homens, indistintamente. Então, o que se pergunta? Irmãos? Irmãos, vamos prestar atenção, deixa que Josimar tomando conta. Irmãos, então o que se pergunta? Cristo morreu por todos os homens, por todos na cruz do Calvário, indistintamente. Cristo morreu por cada indivíduo, por cada um na cruz do Calvário? Não. Cristo não morreu por cada indivíduo na cruz do Calvário. É isso que a Escritura nos mostra. É isso que a expiação limitada ou expiação definida nos mostra. Mas aquele que crê será salvo. Isso é expiação limitada. Nós temos mais 2 textos para ir e nós vamos para ele. Eu já preguei foi muito porque eu não prego desse tanto. Irmãos, eu quero levar os irmãos a mais um texto. Abra em Atos capítulo 13. Atos. Para que a gente não tenha dúvida. Ou então não saia daqui com dúvida. Atos capítulo 13. Atos 13. Acharam, irmãos? Capítulo 13, a partir do versículo 47. Atos capítulo 13, versículo 47. Amém, irmã Leda? Aqui é Paulo, irmãos, em Antioquia, pregando para judeus e gentios. Aqui é o apóstolo Paulo, pregando a palavra de Deus em Antioquia para judeus e gentios. Amém? E aqui nós vamos ver, irmãos, nessa passagem, se o homem pode escolher, se ele realmente tem o arbítrio livre. Se o arbítrio dele é livre ou o arbítrio dele não é livre. Eu posso ler, irmãos? Pode? Diz assim, a partir do 47. Porque o Senhor assim nos determinou, versículo, e te constituiu para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação, até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e regozijavam-se, e os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amém? Irmãos, o livre-arbítrio, em que muitos falam, que coloca que o homem tem a capacidade, porque o livre-arbítrio não é nada mais, nada menos do que a capacidade de escolha. O que é que Paulo está fazendo aqui, pregando em Antioquia? Entre judeus e gentios. Os judeus endureceram os corações e os gentios creram na mensagem que Paulo estava pregando. Olha o que está dizendo aqui, irmãos. Só nesse versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido o quê? Destinados
Ou seja, todos aqueles que Deus destinou para a vida eterna. Todo aquele que Deus destinou para a vida eterna, ele vai crer. Mediante o quê? Mediante a pregação do Evangelho. Todo aquele que Deus destinou para a vida eterna, ele vai crer. E Paulo pregando, onde uns endureceram o coração, e outros amoleceram o coração e se alegraram com a palavra de Deus, mas todos aqueles que foram destinados para a vida eterna, eles creram, ou seja, não foi o livre-arbítrio deles que eles fizeram ele crer, mas eles foram destinados. Paulo pregando em Antioquia está mostrando isso, que todos aqueles que foram destinados para a vida eterna se alegraram e creram. E depois saíram divulgando as boas novas, que o versículo 49 vai dizer isso, eu não vou ler, mas o versículo 49 vai dizer que além deles ter crido na palavra de Deus, a alegria brotou no coração deles e eles saíram pregando as boas novas de salvação para todas as outras pessoas. Mas vai crer todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Eu tinha 2 textos para trazer, vou trazer, para terminar agora. Então, se Deus não morreu por todos, como explicar textos bíblicos como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a salvação? Como explicar? Mas se nós tirarmos fora do contexto, quando Deus diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê vai ter a vida eterna. Se Deus tivesse dito assim, Deus amou todo mundo e deu a sua vida por todo mundo, mas não é isso que está escrito. Ler texto sem contexto vira pretexto. Sempre que aparece a palavra todos na Bíblia, nunca quer dizer que é todos, ou todos assim, cada indivíduo. Não é todos individualmente. Todos muitas vezes é um grupo, pertence a um grupo de pessoas. Não é todas as pessoas individualmente. Em 2 Timóteo vai dizer que Deus tem um desejo que todos creiam na palavra de Deus, que todo homem se arrependa e creia na palavra de Deus. É um desejo do coração de Deus que todos tenham conhecimento da verdade e creiam na palavra de Deus. Eu não vou mais levar os irmãos lá. Mas ali está dizendo todos, né? E aí, quando os arminianos pegam um texto como esse, ele vai dizer, está vendo que aqui é todos os homens sem distinção? Mas todos. Ali tem um contexto. Paulo estava mandando uma carta para Timóteo, e ali havia um exclusivismo dentro da igreja, de pessoas que entravam e se achavam exclusivo. E agora Paulo estava dizendo que o evangelho era para todos, agora era para o judeu, agora era para o gentil, era para o grego, hoje é para o brasileiro, para o americano. O evangelho é para todos aqueles, mas não é todo individual que vai crer no evangelho, não é cada indivíduo, é todos quando se diz agora de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos. Deus vai salvar gente de toda espécie, de todo lugar. E eles vão usar esses textos, muitas vezes para combater a expiação limitada. O outro é 2 de Pedro, também, que diz que Deus tem o desejo que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, ou que nenhum homem se perda, mas que seja salvo. Mas ali também tem um contexto, e eu fui estudar o contexto, e o contexto ali era que muitas pessoas naquele tempo estavam achando que a vinda do Senhor estava tardia, e Pedro manda para aquela igreja dizendo que o Senhor não voltou ainda, porque quer na esperança que todos sejam salvos, para que eles continuassem perseverando, ou seja, para que aquela igreja continuasse perseverando. Toda vez que tem todos na Bíblia, não quer dizer cada indivíduo. Então, irmãos, eu quero terminar falando que a expiação limitada não é que Deus não seja poderoso para salvar. Se Deus quisesse salvar toda a humanidade, Ele salvaria toda a humanidade, porque Ele é poderoso para isso. Mas Deus escolheu um povo da humanidade para salvar. A expiação limitada nos mostra isso. Nos mostra que o povo de Deus, aquele que é do Senhor, eles vão crer. As ovelhas de Cristo, como foi falado esta noite, elas vão crer, elas vão ouvir a voz do Senhor e elas vão crer. É isso que a expiação limitada nos mostra. Não vai ser todos como os todos. Até os arminianos, eles sabem e eles creem que todo mundo não vai ser salvo. Até eles creem nisso. Que não é todos, cada indivíduo. Então, eu espero, irmãos, que nesses cultos de doutrina, seja cada vez mais iluminado as nossas mentes, para que nós não seja levado por todo o vento de doutrina. A intenção de trazer culto de doutrina para a igreja é justamente para nós, quando nós ouvimos, ainda que seja um homem
que nós gostamos de ouvir a pregação dele, que seja um homem de Deus, nós analise segundo as Escrituras. Que nós não leve por um campo em que nós pegue a expiação do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e coloque no universalismo. Ou seja, que Deus morreu universalmente por todas as pessoas. Porque se Deus tivesse morrido, sim, por todas as pessoas, se existisse o universalismo, aí sim, nós não precisaríamos pregar o Evangelho. Todo mundo ia ser salvo mesmo. Para que pregar o Evangelho? Mas nós já pregamos, nós pregamos justamente o Evangelho, porque nós cremos que há um povo de Deus aí fora, que vão ouvir o Evangelho, que vão se arrepender dos seus pecados e que vão crer na mensagem do Evangelho. A expiação limitada nós não sabemos. Agora, o que nós não podemos fazer é dizer, é fulano, é cicano, não. Isso nós não podemos fazer. Nós, ser humano, nenhum ser humano sabe quem é um eleito de Deus. Quem é aquele que Deus elegeu. Então, a expiação limitada nos mostra que a expiação de Cristo na cruz do Calvário, ela foi, sim, eficaz. E todo aquele que é ovelha de Cristo, ele vai se arrepender e ele vai crer no Evangelho. Pai Santo, eu te agradeço pela tua palavra que o Senhor nos deu essa noite. Ó Deus, aplique no coração de cada um dos irmãos. Que eles não fiquem só aqui na pregação dessa semana. Que assim, Senhor, ele desperte curiosidade, Senhor, vontade, desejo, de dizer, eu vou analisar o que o irmão se pregou ali. Eu vou saber se o que ele falou ali é verdade. Se a expiação do Senhor ela é uma expiação limitada por o teu povo, por a tua igreja, ou ela é uma expiação universal. Que procurem fontes seguras, fontes verdadeiras, Deus. Desperte, a igreja não gosta muitas vezes de ter um trabalho de buscar, de compreender, de entender. Mas que o Senhor possa despertar já durante esses cultos, das doutrinas da graça, para despertar na igreja, pelos que eles venham ter o interesse de saber a verdadeira doutrina, para que eles não sejam enganados, para que nenhum de nós seja enganado, porque o nosso desejo aqui é que nenhum seja enganado, é de pregar a verdade, é de viver a verdade, e que aquele que é de Cristo, aquele que é teu, Senhor, ele vai crer na tua palavra. Então desperte no coração de cada um, em nome de Jesus. Irmãos, busquem escutar. Quando eu estava falando uma vez para a Dorinha e Isamar ali, que eu ia pregar de expiação limitada, elas nem sabiam o que era isso. Sempre que nós estamos congregando, o que é a expiação limitada? Elas não sabiam, porque às vezes, não tem vontade, não tem curiosidade, né? Nós temos um celular aí que nós escutamos mesmo como a gente tem vontade. Quando uma coisa é difícil, para mim, e é difícil falar de muitas coisas aqui, eu busco ter uma compreensão de buscar fontes seguras, mas muitas vezes nós queremos só ficar aqui, não temos o desejo, não temos a vontade. O que eu falei aqui, cada um está livre aqui para ir buscar em outras fontes, para ir buscar na Bíblia, para saber se o que eu falei aqui é verdade, não é verdade, se é expiação limitada ou não. Cada um aqui está livre, cada um aqui que já creu no Senhor é livre para ir buscar as doutrinas, para não ser enganado. Então, que o Senhor desperte nós, desperte a igreja a buscar, a viver corretamente, digno do Evangelho. Agora, falhas, nós vamos ter. Nós somos um povo falho. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando nós nos propomos a pregar e a ensinar a doutrina para a igreja, nós não estamos aqui querendo levantar uma bandeira, né, ou atacar. Naturalmente, alguns nomes vão surgir, vai surgir o nome de Calvino, vai surgir o nome de Armínio, ou arminianismo, ou calvinismo, mas nós que amamos a palavra de Deus, nós vamos, por meio do Evangelho, atacar aquilo que é falso. Se por acaso aquilo que é falso leva o nome de arminianismo, nós vamos atacar com a verdade do Evangelho. Assim também como nós vamos rejeitar todo e qualquer pensamento de alguém que se diga calvinista, mas que esteja pregando contra as Escrituras, porque a Escritura, ela é quem nos rege. A Bíblia é a nossa fonte, a nossa regra,
de fé e prática. Essa doutrina, a doutrina da expiação limitada, é uma doutrina que muitos pastores, inclusive do meio reformado, rejeita, né? Como o irmão Cícero falou. Existem aquelas pessoas que eles conseguem assimilar muito bem 4 doutrinas da graça, mas quando o assunto é expiação limitada, eles rejeitam. E por que rejeitam? Porque toda e qualquer doutrina que exalta o nome de Deus, ela é odiada. Pregue uma doutrina que exalta o homem, e aí a maioria das pessoas vão abraçar. Mas se você ousar ensinar uma doutrina que derruba por terra toda honra e glória humana e exalta somente a Deus, essa será odiada. E somente os eleitos de Deus vão amar as doutrinas que exaltam a Deus. Então, que essa igreja aprenda a conhecer de fato as doutrinas, né? Para que a gente se firme na verdade, que a gente não tenha uma fé, irmãos, alicerçada, como eu falei aqui da outra vez, em crendices, que a nossa fé não esteja baseada em folclore. Ou muitas vezes a gente pode encontrar também falsas doutrinas ensinadas por pessoas que têm credenciais. São pessoas que têm títulos, que têm diplomas. São pessoas que são professores de hebraico. São pessoas que são professores de grego. E aí eles pegam e colocam uma capa teológica por cima da falsa doutrina e se vale ali da sua retórica, da sua eloquência e das suas credenciais e consegue ganhar o coração de muitas pessoas pregando a mentira. Eles pegam ferramentas. É muito importante você ter o conhecimento, né, de grego, é importante você ter o conhecimento de hebraico, é importante estudar. O problema é quando você pega essas ferramentas que deveriam ser utilizadas para fazer uma boa exegese, uma boa interpretação bíblica, como eles fazem, e eles usam para destronar Deus, né? Mas que bom que nós estamos aqui tendo a oportunidade de pregar as doutrinas da graça. E, de fato, o meu desejo é que essa igreja seja abençoada, que a gente venha a ser, de fato, edificada nessas doutrinas maravilhosas. Amém, irmãos? Os eleitos de Deus, eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. Jesus Cristo não morreu por todo mundo, porque se nós dissermos que Jesus Cristo morreu por todo mundo, você imagina aí, a Bíblia diz que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Mas larga é a porta, larga é a estrada que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, como a palavra de Deus diz. Ou seja, muitas pessoas serão condenadas. Imagine que tamanha injustiça seria essas pessoas ser condenadas, sendo que Jesus Cristo morreu por elas. Deus jamais faria isso. Que muitas pessoas vão ser condenadas, isso é uma certeza. Mas elas vão ser condenadas porque Jesus não morreu por elas. E Ele, por ser soberano, Ele tem sim o direito de escolher aqueles que Ele quer salvar entre os que estão perdidos. Nós é que não temos direito nenhum, nós recebemos a graça de Deus pelo seu amor e pela sua misericórdia. Vamos louvar a Deus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei.
céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Glória a Deus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém. Glória a Deus, louvado seja teu nome, Senhor.